Muito bem. Eu quero dar o bem-vindo à irmã Elisama e dizer que um dos motivos que eu convidei ela para ministrar juntamente comigo, e claro, através da liberdade que o nosso pastor, presidente, nos dá sempre em estar aqui, fazendo aquilo que Deus toca no coração. Isso é muito bom. São poucos os campos, né, pastor Oswaldo, que tem essa liberdade em trabalho. E graças a Deus, Deus tem frutificado a obra no campo de São Mateus do Sul pela liberdade que os obreiros, que nós os pastores, os dirigentes temos em trabalhar para o reino de Deus. E um dos motivos é porque eu sou casado com a minha esposa há 8 anos. E eu sei que ela é uma mulher, uma adjutora equilibrada. Não adianta a gente falar de equilíbrio se a gente é desequilibrado. Então nós sentimos no coração de compartilhar algo dos céus, algo de Deus sobre o seu coração. Paz do Senhor, irmã Elisama, tudo bem com a senhora? Paz do Senhor, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É com muito temor e tremor que eu estou aqui. Eu falo que o meu marido, ele me coloca em cada uma que, olha, só não dá para correr porque me seguram, senão eu corria. É um motivo de alegria estarmos aqui hoje nessa noite. Confesso para os irmãos que eu dobrei meu joelho ali e eu fiquei com o meu joelho dobrado e falei, ai Senhor, eu não vou levantar. Porque a hora que eu levantar, eu sei que essa igreja vai estar cheia, porque a nossa igreja é uma igreja que ama a palavra do Senhor, né? E os irmãos vinham para a igreja. Não porque eu e o Oswaldo estamos aqui, mas porque os irmãos gostam da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? Então, quem sabe seja uma pregação, como o pastor falou, diferente, calma, mas eu agora orei nesse dia e pedi que o Senhor, ele viesse falar ao seu coração de uma maneira diferente, uma maneira que venha edificar a sua vida. Confesso para os irmãos que esse final de semana foi um final de semana onde o Senhor me testou, onde foi bem legal, né? Fui bem testadinha para ver se eu tinha equilíbrio mesmo, sabe, pastor? Para saber se eu poderia falar aqui. E graças a Deus eu fui bem equilibradinha, irmãos. Não por minha glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então, fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo está na casa e Ele está no controle. E você tem a liberdade de glorificar a Deus, de adorar a Deus, de falar língua estranha. Você está na casa do Pai. E a palavra dele mesmo diz que aonde há o Espírito, irmã Rosilene, ali há liberdade. Então não precisa ficar engessado não, você tem a liberdade. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, assentados mesmos, em Provérbios capítulo 14, verso de número 1. Provérbios 14, verso de número 1. É um texto muito conhecido e eu quero convidar você também a manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos decorrer em vários versículos, em vários livros da Bíblia, porque hoje é a celebração da palavra de Deus. Quem sabe você viu o tema lá, a mulher e o poder do equilíbrio, e quem sabe passou no seu coração o seguinte, nossa, cadê Bíblia nisso? Onde é que eu estou vendo Bíblia nisso? Pois hoje você veio aqui, hoje você está assistindo aí pela internet e você vai ver que tem Bíblia nessa palavra em nome de Jesus. Os irmãos acharam? Amém? Muito bem, olha só o que diz o texto. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Muito interessante, porque a palavra edificar, ela vem com a intenção de conduzir, ou então ser conduzido à virtude, pelo exemplo ou pela palavra. Então não tem como, irmã Elisama, nós falarmos em equilíbrio, se primeiro nós não citarmos aqui a influência negativa do desequilíbrio em nossa vida. E como tem negatividade no desequilíbrio. Nós vamos ver muitas mulheres aqui nessa noite, onde elas tinham tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Você olha para ela e fala, não, essa não tem como dar errado. Mas elas perderam o equilíbrio e deu errado. E nós vamos ver também nessa noite, mulheres que tinham tudo para dar errado, mas deu certo. Tudo isso pela palavra de Deus. Irmã Elisama,
Qual é o primeiro exemplo na Bíblia que nós temos de uma mulher que tinha tudo para dar certo, mas deu errado? Fala para nós. A primeira mulher não poderia ser outra a não ser Eva. Eva, ela tinha tudo para dar certo. Vocês já imaginaram ser criado pelas mãos do Senhor? Que coisa mais linda. Quando o Senhor nos criou, Ele falou que Ele teceu com as próprias mãos a mulher, né? E a Eva, ela se desequilibrou por quê? Nós vamos falar sobre 4 tópicos do desequilíbrio de Eva, que foi onde ela parou, onde ela ouviu, onde ela olhou e ela tocou. Primeiro, a Eva parou. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo 1, se os irmãos quiserem acompanhar, fala o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Houve um diálogo entre Eva e a serpente, entre a mulher e a serpente. Ou seja, Eva parou. E para você dialogar com alguém, irmã Elisama, a gente é quase que obrigado a parar. E um dos erros do desequilíbrio hoje, dentro da família, é quando você decide parar, estacionar. E além de Eva parar, ela também ouviu. E é interessante, irmã Elisama, que a mulher é comprovado cientificamente que ela é atraída pelo que ouve. O homem é pelo que vê, mas a mulher é pelo que ouve. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4, acompanha o texto lá para vocês verem. Diz assim, ó: então a serpente disse à mulher, ela ouviu a serpente. E qual que foi a frase da serpente? Certamente, Eva, vocês não vão morrer. Em terceira colocação, ela olhou. Lá em Gênesis 3 e 6, fala assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então ela parou, olha só, ela ouviu e ela olhou. E agora, por último, o último desequilíbrio que nós achamos na vida de Eva aqui, é claro que deve ter mais, mas em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, ela tocou no fruto. Ela tocou aonde não era para ela tocar. Tem situações na nossa vida que a gente não deve colocar. Igual diz o ditado são mateuense: o bedelho. Nós não devemos colocar ou tocar a mão naquilo que não é para nós tocar. Isso causa um desequilíbrio. E Gênesis 3 e 6 vai falar o seguinte: ela tomou do seu fruto e comeu. E ela não pecou sozinha, porque ela também deu ao seu marido e ele comeu com ela. Ou seja, a mulher, quando desequilibra, ela nunca desequilibra sozinha. Sempre arrasta alguém, porque a mulher, ela é influenciadora. Os irmãos estão entendendo a palavra até aqui, amém? Muito bem. E quais são as consequências do desequilíbrio de Eva, irmãos? A primeira consequência, eu posso dizer que eu passei por essa, que foram as dores de parto, né? Fala lá, dores de parto multiplicadas em Gênesis 3 e 16. E como é dolorido uma dorzinha de parto, né? Dá para você lembrar da Eva em cada vez que você for gerar um filho, que você for ter um bebê, você lembra dela e fala: bendita Eva, que nos deixou as dores de parto. Que desequilíbrio, né, irmã Elisama? E o segundo nós temos aqui, que está em Gênesis capítulo 3, se você acompanhar, no versículo 17, no versículo 18 e 19, vai dizer nesses textos que a terra, ela foi maldita por causa desse desequilíbrio. Aí surgiu na terra espinhos e surgiu dores. E o homem, então, ele passa a comer através do suor do seu rosto. Por causa de quem? Do desequilíbrio de Eva. Lá em Gênesis 3 e 23 fala também que eles foram expulsos do jardim e da presença contínua de Deus. Já imaginaram nós tendo essa presença contínua do Senhor todos os dias, conversando com Ele face a face, num jardim tão lindo?
Mas o desequilíbrio de Eva tirou isso dela. E tirou ela isso de todos nós. Né? E a Bíblia fala que Deus descia todo dia ao entardecer, visitar Adão e Eva. Mas de repente, por um descuido, um desequilíbrio, isso pode acontecer na sua casa, no seu trabalho, no convívio com a sua família. Por um deslize, você acaba perdendo a presença de quem você tanto ama. E a quarta consequência, irmã Juliana, do desequilíbrio de Eva, é a vida abreviada. Porque o homem, ele não nasceu para morrer. Quando Deus criou o homem, não existia morte na vida do homem. Mas, pelo fato do desequilíbrio de Eva, em Gênesis 3:22, nós vemos ali que Deus os expulsou do jardim, porque lá dentro existia a árvore da vida. Então a nossa vida, ela foi abreviada. Ainda no capítulo, no 3º lá, que a gente fala que eles foram expulsos, me veio à mente agora, vocês já imaginaram uma mulher chata dentro de casa, uma mulher desequilibrada dentro do lar? Quem que gosta de visitar? Ninguém. Seus filhos não gostam de ir na tua casa, os seus parentes não gostam, os vizinhos, ninguém gosta dela. Por quê? Porque você é desequilibrada, quem sabe, muitas vezes, né? Então, o desequilíbrio, ele faz realmente você perder convívio, você perder amizades, você perder muitas coisas importantes. Agora nós vamos falar da segunda mulher, que foi a mulher de Ló, que também tinha tudo para dar certo. A mulher de Ló, ela tinha tudinho para dar certo. Aqui nos fala que Sodoma estava a ponto de ser destruída pelo seu pecado. E Deus havia enviado anjos até Sodoma. Foi ministrado algum tempo para cá, algum tempo atrás, sobre a mulher de Ló e os perigos de olhar para... E Deus enviou anjo a Sodoma. Para quê? Para livrar Ló e a sua família. Em Gênesis 19:17, está pertinho, folhei lá, marca se você puder. Diz assim: assim que os tiraram da cidade, um dos anjos disse a Ló: fuja, Ló, por amor da sua vida. Não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Mas a mulher desequilibrada, a mulher de Ló, tinha Sodoma no coração dela. E ela não quis fazer isso, e ela olhou para trás. Lá no livro de Gênesis 19:26 fala: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Ela se desequilibrou diante do pedido de Deus. E note uma consequência, uma das consequências do desequilíbrio. Preste muita bem atenção. Uma das consequências do desequilíbrio da mulher de Ló. Uma mulher, irmã Elisama, que tinha um marido rico. Ela tinha tudo que ela quisesse, irmã Andreinha, mas ela desequilibrou, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Em consequência disso, irmão Marcos, Ló foge com as suas 2 filhas, só os 3, eles fogem para morar numa caverna, assim como diz em Gênesis 19:30. E olhem que coisa mais triste, irmãos. Com o tempo, as filhas de Ló, elas viram a necessidade de ter filhos, de continuar a descendência da família, né? E lá em Gênesis 19:31 e 32 dá continuidade dizendo assim: então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. Elas embebedaram o pai e ambas as filhas, tiveram relações incestuosas com o próprio pai. Gênesis 19:33 até o 35, eu convido a você ler. Olha só o desequilíbrio da mulher de Ló, olha a consequência que gerou. Diz assim: e deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor:
vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E teve fruto desta relação incestuosa. Lá em Gênesis 19:37 continua. E a primogênita deu à luz a um filho, e chamou-lhe de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E esse rei, é aquele rei que fez a proposta a Balaão, que nós aprendemos no culto passado, né? Então, através da relação incestuosa de Ló. Vocês lembram que aquele rei era um rei corrupto? Que toda geração era corrupta, homens maus, homens imprudentes. Por quê? Foi através do desequilíbrio de uma mulher que não deixou Sodoma, não deixou o seu coração ser liberto de Sodoma. E olha só que interessante, a menor, Gênesis 19:38, a pequenininha, a filha mais nova, também deu à luz a um filho, irmã Elisama, e chamou ele de Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Tanto a filha da maior, tanto os filhos da maior quanto os filhos da menor, se a gente for estudar a trajetória, pastor Edmo, do povo de Israel, eles foram os piores inimigos do povo de Deus. O pior inimigo do povo de Deus, ele surge através do desequilíbrio da igreja. Veja só nos últimos dias que nós estamos vivendo na terra. Por que há tanta corrupção no país? Por que há tanta corrupção no mundo? Porque a igreja de Cristo, nós os salvos, de repente começamos em algum momento desequilibrar. Parar de dar atenção às nossas orações, às nossas consagrações, às nossas prioridades, desequilibramos, e o diabo, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor como leão, bramando e procurando a quem possa tragar. Sarai é um outro exemplo claro. Sarai tinha tudo para dar certo, mulher de Abraão, o pai da fé. Gênesis capítulo 12, versículo 2 vai falar o seguinte: e far-te-ei uma grande nação. Era uma promessa para Abraão. Abraão tinha uma promessa, Sarai era casada com ele. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu, Abraão, serás uma bênção. Mas a mulher de Abraão, a Sarai, de repente começou a se desequilibrar, irmã Mariene, e entrou um negócio dentro do coração dela chamado ansiedade. Como assim? Meu marido vai ser pai de multidões. Por que, irmã Elisama, que entrou ansiedade no coração dela? Porque Sarai já era uma mulher de idade, né? E ela tinha muita dificuldade de engravidar. E então ela se desequilibrou e ela teve uma ótima ideia, segundo o coraçãozinho dela, né? Lá em Gênesis 16:1 fala assim: ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E olha a ideia de Sarai por causa do desequilíbrio. É por isso que na nossa vida, principalmente nós que somos obreiros, nós que estamos em frente de congregação, nós que estamos em frente de departamentos de ministério, é pressão, pastor Oswaldo, de todo lado. Do lado esquerdo, direito, em cima, embaixo, enfim, para frente, para trás. Se a gente não tiver equilíbrio, a gente acaba antecipando uma bênção que era para nós colher lá na frente, mas por causa do desequilíbrio, a gente acaba que não tendo essas bênçãos por completo na nossa vida. Aí ela tem uma ideia, está em Gênesis 16:2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a Abraão. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E aí Abraão ouviu a voz de Sarai. E qual é que foi a consequência do desequilíbrio de Sarai, irmã Elisama? Ela sentiu desprezo, irmãos. Lá em Gênesis 16:5 fala: então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti,
minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E depois desse desequilíbrio, porque aí é óbvio, ela não podia dar à luz, ela viu a sua serva dando à luz de um filho que era do seu marido. É claro que o papai vai ficar aquele papai babão. Eu babo pela minha filha. É um papai babão. E aí Sarai começou a se sentir rejeitada, menosprezada. Então, ela vai reclamar com Abraão. Abraão fala assim, ó, tá nas tuas mãos, você faz o que quiser dela. Então, Agar e seu filho Ismael agora, eles têm que fugir da presença de uma mulher que está desequilibrada. Os irmãos verem a descendência do filho de Agar com Abrão, a descendência de Ismael, o filho do desequilíbrio de Sara, hoje são os árabes, que são os piores inimigos de Israel, né? Quando a gente liga o jornal, todo dia, é difícil uma notícia que a gente não vê, de palestinos brigando com árabes e aquela loucuragem, um querendo jogar bomba no outro. Por quê? Por causa de quê mesmo? Vamos ver se a igreja já aprendeu? Por causa do quê mesmo? Desequilíbrio. É eu querer antecipar uma coisa que não é para mim hoje. Então, o poder do equilíbrio. A gente viu o poder de quê mesmo? Do desequilíbrio. Demos 3 exemplos. Vocês lembram quais são eles? Vamos lá, o primeiro é Eva. O segundo? A mulher de Ló. E o terceiro? Sara. Muito bem. Agora nós vamos dar 3 exemplos, irmã Elisama, da mulher equilibrada. Aí você vai colocar na sua balança o que é que compensa para a sua vida, o que é que compensa para a sua casa, para a sua família. Se é ser desequilíbrio neste ano que nós estamos vivendo, nos próximos que vão vir, se é o desequilíbrio ou é eu ter uma vida de equilíbrio. E o primeiro exemplo que nós aprendemos aqui, e eu tenho certeza que você já deve estar com esse nome no coração, que é uma mulher chamada Joquebede. Vocês sabem quem foi Joquebede? A mãe de quem mesmo? De Moisés. Havia naquela época uma lei dada por Faraó para matar todos os filhos homens. Olha só, Joquebede dá a luz a Moisés, ela tinha tudo para surtar. Porque Deus o livre, esses dias a Lorena bateu a testinha na quina da porta, mas vem uma dor no coração da gente. A gente quase surta. Eu peguei a almofada, estava sentado no sofá, apertei aquela almofada. Que raiva! Não podia ter batido a cabeça na quina da porta. A gente fica louco. Agora Sarai tinha tudo para ser uma mulher desequilibrada. Aonde já se viu? Eu tenho o meu filho Moisés. Desculpe, Joquebede. Eu tenho o meu filho Moisés aqui. E agora Faraó quer matar todos os filhos homens. Ela tinha tudo para se desequilibrar. Mas o que aconteceu, irmã Elisama, com Joquebede? Lá em Êxodo 1:10 fala: Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E quem falou essas palavras foi o Faraó. Falou assim, esse povo está muito grande. Esse povo hebreu aí vai acabar dominar a minha vida, então eu vou matar todo mundo. Aí ele faz, irmão, e vai 3 tentativas. A primeira tentativa, ele fala assim, bem, eu vou lançar um tributo tão forte em cima desse povo, eu vou lançar uma carga tão forte em cima desse povo, que o povo hebreu não vai conseguir suportar. Aí por segundo ele colocou uma ordem, ele mandou as parteiras sufocar todos os bebês nascidos homens naquela época. E também não deu certo. Aí por último ele fala assim, bem, não deu certo eu colocar tributo, não deu certo eu mandar as parteiras matar, então vou fazer o seguinte, a próxima ordem é para que todos os filhos homens sejam jogados no rio. Mas a nossa mulher equilibrada, Joquebede, confiava em Deus. Joquebede prepara um cesto com betume. E então coloca o menino Moisés dentro com 3 meses de vida. E lança aos braços do pai. Por quê? Porque ela confiava no pai. Lá no livro de Êxodo 2, o 5 e o 6 fala assim:
E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. E abriu-a, viu um menino. E eis que o menino chorava e moveu-se de compaixão dele. E o resumo da história. Vamos ver o resumo e o resultado da vida de Joquebede, uma mulher equilibrada. Primeiro, o equilíbrio de Joquebede e a confiança que ela tinha em Deus fez com que ela fosse assalariada para cuidar do seu próprio filho. E esse filho, Moisés, ele cresceu, irmãos, tendo as maiores oportunidades da vida daquelas crianças. Moisés teve as melhores e maiores oportunidades. Os melhores estudos, comeu das melhores comidas, tinha tudo do bom e do melhor. O terceiro motivo do equilíbrio da vida de Joquebede é que Moisés liberta os hebreus de 400 anos de uma vida de escravidão, através do equilíbrio de uma mulher. Também através do equilíbrio dessa mãe, essa criança, Moisés, tornou-se o maior legislador da história. Você já pensou que lindo? Um dos homens mais famosos da Bíblia e principalmente do Velho Testamento, e citado até os dias de hoje como um dos maiores profetas que já pisou nessa terra. Por quê? Porque a sua mamãe era uma mulher equilibrada. O segundo exemplo de mulher equilibrada aqui é uma mulher que se chamava Abigail. Vocês conhecem a história de Abigail? Abigail, ela era inteligente, a Bíblia chama ela de inteligente e formosa. Só que Abigail tinha tudo para dar errado, porque ela era esposa de Nabal. Nabal era um homem insensato. Vamos ver mais um pouquinho de quem era Nabal. Vamos abrir lá o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 25 e o versículo 2 e 3, que fala assim: E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era esse homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Então Nabal, ele era um homem bêbado, ele era um homem ignorante, um bruto e um arrogante. E Davi, o rei Davi, então, ele manda os seus moços até Nabal. Olha só a ignorância do marido de Abigail. Ele manda lá cordialmente para pedir ajuda. Está lá em 1 Samuel 25, do 4 e 9. E Nabal trata Davi e os seus homens com maior desdenho e ignorância. Ele fala assim: o que Davi está pedindo ajuda para mim? Quem é Davi na fila do pão? Quem é Davi na ordem do dia para que venha me pedir ajuda? Porém Davi soube daquilo e preparou 400 homens para acabar com Nabal e seus homens. Subiu uma ira muito grande no coração de Davi. Lá no livro de 1 Samuel 25, 13 fala ainda: Por isso disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. É interessante que um dos homens de Nabal soube disso. Está vindo 400 soldados para matar tudo nós, por causa do desequilíbrio do nosso patrão. Eu vou correr a uma mulher que tem equilíbrio. Mulher que tem equilíbrio, sempre tem alguém que gosta de ficar pertinho dela. Sempre tem alguém que recorre a ela. Aí um dos homens de Nabal, isso está em 1 Samuel capítulo 25, versículo 14, ele corre até Abigail, porque sabia que Abigail era uma mulher equilibrada e que iria reverter aquela situação. Só que a mulher equilibrada, no caso Abigail, ela nunca vai reverter uma situação de mãos vazias.
Ela leva consigo algumas coisas, porque a mulher equilibrada, ela tem conteúdo, então ela precisa levar algumas coisas. E Abigail levou algumas coisas, né, pastor? É isso mesmo. A primeira coisa, se você for analisar lá, Abigail, ela leva para o rei Davi pão. O que significa pão? Palavra. A mulher equilibrada, ela sempre tem uma palavra dentro dela. Também levou vinho, e vinho significa alegria. A mulher equilibrada, ela é uma mulher alegre. Ela também leva, irmã Elisama, para o rei Davi, ovelhas. Ovelha na Bíblia, ela simboliza, do simbolismo de ovelha é esperança e conforto. Você entende que a mulher desequilibrada é vazia? A mulher equilibrada sempre tem uma bagagem juntamente com ela. Ela levou também trigo tostado, que aqui nos significa um cristão verdadeiro. Por quê? Porque o trigo tostado, ele não tem joio. Ele já foi tostadinho, ele está ali perfeitinho. Ele é um cristão verdadeiro. E também ela leva várias outras coisas, como caixas de passas, figos. E uma das lições mais importantes que nós extraímos do equilíbrio de Abigail é que ela era uma mulher que tinha conteúdo. Nós moramos em São Mateus do Sul. Não existe muita gente feia aqui em São Mateus do Sul, não. As mulheres em São Mateus do Sul, pastor, elas são mulheres bonitas. A descendência do nosso povo é uma descendência polonesa, tem ucranianos, é uma terra de gente bonita. Diferente em algumas cidades que a gente vai, eu não vou citar por questão de ética, mas eu falei, amor, não tem mulher bonita nessa cidade. É tudo uns canhão. Agora, o que acontece? Acontece que não adianta só ter beleza. Se Abigail fosse chegar no rei Davi lá só com a sua beleza, e a Bíblia fala que ela era uma mulher bonita, Davi não ia nem dar bola para ela, mas ela tinha conteúdo. Será que nós, vocês como mulheres e nós como homens de Deus, estamos tendo conteúdo em um mundo que se encontra vazio? Já que Abigail tinha conteúdo, então ela teve coragem. E ela prostrou-se diante do rei Davi e pediu misericórdia. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. E Davi, naquele momento, quando vê Abigail se prostrando aos pés dele, ele agradece a Abigail por ter sido instrumento de livramento do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32, 33 e 34, olha só o que Davi vai falar para Abigail, uma mulher equilibrada. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, Abigail, e bendito o teu conselho, porque a mulher equilibrada, ela tem conselho. E bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela própria mão, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, e nem mesmo um menino. Davi estava decidido a matar toda a geração e todo o exército e homens de Nabal. E quais foram, pastor, o resultado do equilíbrio de Abigail? Olha só que interessante. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 37, vai falar o seguinte: que quando Nabal soube que Abigail foi ser uma intercessora dele diante do rei. Nabal era um homem bom ou ruim? Ruim. Ignorante. A Bíblia fala que Nabal ficou duro. Eu imagino que Nabal ficou assim, estátua. Ficou duro e perplexo. E dali 10 dias, Deus vai e toca na vida de Nabal e o mata.
Olhem que lição importante que a gente tira disso. Os irmãos podem levar na brincadeira ou então muito sério, né? Porque se é uma lição preciosa, irmãos. Quando o marido ele não valoriza a esposa que tem, o fim pode ser o mesmo de Nabal. Não é mesmo? Às vezes temos uma esposa tão equilibrada do nosso lado. Melhor valorizar, né, Gil? Faz a nossa janta, o nosso almoço, dá carinho para nós, é a nossa adjutora, nos aconselha, nos abraça. E às vezes, irmão João, nós não damos o devido valor, não damos uma flor, um chocolate, não damos um respeito. Sabia que Deus vai matar? Porque a Bíblia fala que não é heresia isso não. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ai, quando uma mulher dobra o seu joelho para falar com aquele que tudo pode. Se o seu coração for tão duro como o coração de Nabal, Deus vai dar vitória para sua esposa. A Bíblia vai falar que quando Davi soube da viuvez de Abigail, Davi falou: eu não vou deixar essa pérola sozinha não. Mulher equilibrada, inteligente, bonita, doce. Aí a Bíblia fala que Davi vai lá e toma ela para ser a sua. Resultado, através do equilíbrio de Abigail, ela virou esposa do rei. Ó, o que nós somos? Nós somos noiva. Através do equilíbrio da igreja, nós seremos esposa do rei. Aleluia. A terceira mulher que nós vamos falar, e a última, né? É a última. Nós vamos falar da Maria, uma jovem virgem desposada com José, adolescente prometida. Lá no livro de Lucas, irmãos, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, fala: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Maria também é uma mulher, irmã Elisama, que tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque ela vai receber uma notícia que chocaria qualquer adolescente da época. Olha só, em Lucas 1, 28, 30 e 31, vai falar o seguinte: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Agora que vem a bomba que poderia desequilibrar. Olha só. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria era uma adolescente, irmãos. Vocês já imaginaram? Eu imagino a Camille, Fátima, uma adolescente. E o anjo trazer uma notícia dessa para ela, falando que ela ia... Ela já estava, né? Já estava com Jesus no seu ventre. E então ela tinha tudo para surtar. Ela tinha tudo para enlouquecer. Vocês já imaginaram? Ela ia pedir socorro, ia falar que ela era uma adolescente, que... Sai daqui, anjo! Isso é uma loucura, né? Mas lá em Lucas 1:38 fala: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E o resultado do equilíbrio de Maria, através do equilíbrio de Maria, nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Junto com isso nasce a nossa esperança, né? Nasce, irmão Elisama, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Nasce aquele que através do seu sangue perdoaria todos os nossos pecados. Aprendemos que por uma mulher desequilibrada, a morte entrou no mundo. E aprendemos que através de uma mulher equilibrada, a vida ressurgiu. Você pode dar um amém por isso? Se coloque de pé nesta noite.
Eu espero que você tenha entendido essa palavra nesta noite. Palavra que veio do trono da glória sobre o meu e sobre o seu coração. Sobre vida de homens de Deus, pastores que aqui estão, líderes, sobre a vida das mulheres dessa igreja. Deus conta com uma igreja equilibrada. E nós nessa noite, irmã Elisama, nós somos profetas de Deus. E eu quero que você abra o seu coração, porque nós vamos profetizar sobre a sua vida. A Bíblia fala que aquele que não se tornar como uma criança não é digno de entrar no reino dos céus. A criança, ela acredita na palavra ministrada. A criança, ela acredita na palavra liberada. E eu não sei qual é o seu problema. Não sei qual é a sua adversidade. Não sei qual é a sua situação ou as suas limitações nesta noite. Mas nós profetizamos aqui que através do seu equilíbrio haverá vida no seu lar. Haverá restituição. Nós profetizamos que através do seu equilíbrio haverá novos recomeços. E haverá restauração. Nós profetizamos que através do seu equilíbrio haverá salvação. A Bíblia fala o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. E Ele conta com mulheres e com homens que tenham equilíbrio pela palavra de Deus, equilíbrio pela ação do Espírito Santo. A gente equilibrado aqui, Deus está dando nesta noite equilíbrio para você. Está dando para você que nos assiste equilíbrio. Se estava uma vida desequilibrada, desconjuntada, destituída, nesta noite Deus ressuscita sonho. Nesta noite Deus te dá ousadia. Nesta noite Deus te dá capacidade. Nesta noite Deus te dá sabedoria. Nesta noite Deus te dá equilíbrio. Receba da parte do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, o ministério de louvor vai louvar nesta noite. E ao final nós estaremos orando por você, orando pela sua casa, para que esta palavra, ela surta efeito sobre você, sobre a sua vida. Ele sonda o seu coração, Ele sabe das suas limitações, sabe das suas dificuldades, mas nesta noite Ele te diz: filho e filha, eu te dou equilíbrio para você vencer. Aleluia! Sinta a presença do Eterno, sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Que me conheces, quebranta o meu coração. Transforma, Jesus, traga a restauração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me. Peça para Ele. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha. Receba o equilíbrio de Deus na sua vida. A partir de hoje Ele começa a te usar de uma maneira diferente. Dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, dentro do seu comércio, na rua. Haverá homens e mulheres equilibrados aqui. Vamos ganhar a nossa cidade para Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que
qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Peça para Ele nesta noite. E usa-me, Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, estamos aqui, Senhor, agradecidos, Pai, por mais uma oportunidade ao qual tivemos de aprender a Tua palavra, Espírito Santo. Pedimos sobre esta igreja o equilíbrio, Pai. Pedimos que o Senhor venha para quebrantar os corações nesta noite. Eu sei, Pai, que é uma palavra difícil. É difícil ser equilibrada, Senhor. Mas através, Pai, da Tua palavra nesta noite, nós vamos sair daqui diferentes, Pai. Lá na nossa casa a mudança já está sendo feita, Pai. Eu creio em nome de Jesus que aqui sairão mulheres e homens equilibrados pelo Teu poder. Pai querido, Pai amado, há corações ainda endurecidos, Senhor. Mas eu creio, Pai, no quebrantamento nesta noite. Ramanai Shanda, Ramanaste Shanda. Oh, Espírito Santo, derrama da Tua glória nesta igreja, Pai. Que sejamos cheios da Tua presença, Pai. Que a Tua unção venha sobre nós, Senhor. Que saiamos daqui restaurados, com o nosso casamento restituído, Pai. Pai, que a Tua igreja seja uma igreja sadia. Que a Tua igreja seja uma igreja restaurada, Pai. Uma igreja equilibrada, Pai, no nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha